Está no ar o seu programa Bíblia Fácil e nós estamos aqui mais uma semana para a gente estudar a Palavra de Deus juntos. E nós estamos aqui no cenário com os nossos convidados e você também é o nosso convidado para esse momento de aprofundamento na Palavra de Deus. E o tema de hoje é um tema muito importante, um tema que vai dar continuidade a tudo que nós estamos estudando ao longo das últimas semanas. Vamos falar hoje sobre a lei de Deus. A lei de Deus, ela é ultrapassada, ela foi abolida ou ela ainda é válida para os nossos dias de hoje? O que você acha? Bem, você vai aprender aqui hoje, então fica aí comigo, tá bom? E se por acaso você perdeu os programas anteriores, você pode assisti-los na hora que você quiser no nosso canal do YouTube. O endereço é youtube.com/Bíblia Fácil. Ou você pode ir na plataforma de streaming da Novo Tempo, que é o NT Play. ntplay.com/Bíblia Fácil. Está tudo lá para que você possa assistir na hora que você quiser. Eu vou te pedir um favor. Copie o link do programa que você mais gostou até agora dessa temporada e manda para alguém que você sabe que precisa da Palavra de Deus, porque é uma forma também de você ser um missionário, uma missionária dividindo esse conteúdo. Nós temos também o nosso Instagram, que é @BíbliaFácil. Lá no nosso Instagram você vai encontrar muito conteúdo, pedaços dos programas que são cortados para você poder compartilhar com seus amigos e também os bastidores aqui da nossa gravação. Tá tudo lá para você, tá bom? E sejam bem-vindos mais uma vez vocês. Nós já estamos aqui há quantas semanas? Essa é a sexta semana, né? A sexta semana que nós estamos juntos. Vocês já são conhecidos aí dos nossos amigos de casa. E nós vamos para mais um estudo da Bíblia hoje. E o nosso tema de hoje é a lei de Deus. Vamos descobrir o que a Bíblia fala a respeito da lei de Deus e como nós devemos nos relacionar com ela. Mas para isso a gente vai orar. Sempre que a gente vai estudar a Bíblia, nós temos que começar com oração. Se você puder, feche seus olhos, você também de casa. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos mais uma semana aqui. Deus, nós queremos que a Tua Palavra fale conosco. Nós queremos que a Tua opinião esteja acima da nossa, Senhor Deus. Então, já quebranta o nosso coração, para que nós possamos aprender da Tua Palavra e aplicar na nossa vida, mesmo que isso seja contra aquilo que nós acreditamos, Senhor Deus, porque a Tua Palavra sempre é melhor para nós. Te peço a unção do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amigos, vamos falar sobre a lei de Deus. E esse assunto é um assunto que às vezes divide as pessoas, divide o mesmo mundo evangélico. E o que eu falei na oração agora é um pedido que eu faço para vocês e para você também. Nós vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a lei de Deus, sobre a validade da lei, sobre a abrangência da lei. E eu quero convidar vocês e convidar você também a se desarmar, ok? E permitir que a opinião de Deus fique acima da sua opinião. É fácil isso? Não, nem sempre é fácil, né? Às vezes o que Deus pede para a gente entra em choque com aquilo que nós queremos, que nós gostamos. Mas a gente tem plena compreensão que a vontade de Deus sempre é melhor para nós. Então vamos lá, vamos estudar a Bíblia e se a Bíblia disser para a gente uma coisa que combina com o que a gente gosta, a gente segue feliz. Mas se a Bíblia disser para a gente uma coisa que não combina com o que a gente gosta e acredita, a gente vai seguir feliz também a partir da palavra de Deus. Combinado? Então vamos começar aqui, ó. Você sabe que não existe governo sem leis. Sabe, a anarquia, que é uma ideologia política que foi muito forte no século XIX, talvez hoje perdeu um pouco de força, mas ela tenta implantar essa ideia de uma sociedade sem leis, onde cada um vai seguindo por aquilo que acredita, né? Mas um governo sem leis é um governo sem rumo, né? Imagine uma sociedade sem leis. Você está na sua casa e aí, de repente, alguém que tem uma arma chega no seu portão e diz assim, olha, a partir de agora essa casa não é sua, você pode sair, eu te dou aí 10 minutos, pega as tuas coisas, sai com a tua família, essa casa é minha agora. Num país sem leis, o que aconteceria?
Bem, se você não tem uma arma mais forte que a dele, não é mais habilidoso, você vai embora. Mas num país com leis, você pode até sair, mas você vai apelar para as leis e vão reintegrar a posse para você. Porque as leis, elas garantem a ordem. Muitas vezes a gente encara a lei como uma limitação da nossa liberdade. Mas se a gente pensar bem, a lei garante a nossa liberdade. A lei garante a liberdade de eu ter um relógio e poder andar com ele na rua. A lei garante a liberdade de eu poder ter casa, de eu ter dinheiro no banco. A lei garante a liberdade de eu ter essas coisas. Então é muito importante saber que não existe um governo sem lei. E também é importante compreender que sem lei não há transgressão. Acho que foi na semana passada que eu dei um exemplo para vocês sobre o trânsito, né? Mas como é que eu posso ser, alguém, um guarda de trânsito pode me parar e dizer assim, ó, você estava acima da velocidade, vai ser multado. Se não existir uma lei que diz qual é a velocidade daquele local. Isso serve para qualquer coisa, né? Como é que eu vou dizer, como é que alguém vai ser criminalizado por um assassinato se o assassinato não for crime naquele país? Então as leis são importantes. E quando a gente fala de Deus, da lei de Deus, nós precisamos saber que a lei também é importante. Mas a lei tem uma função específica. E é por isso que eu quero começar com esse texto aqui. Como nós somos salvos. Nós vamos falar sobre a lei de Deus, mas eu quero relembrar como Jesus nos salva. Por quê? Por que é importante a gente lembrar da redenção, que foi o tema do nosso último encontro? Por que é importante? Para a gente não ficar aqui pensando assim, nossa, a gente vai falar da lei agora e é legalismo. Falar da lei é legalismo. Veja, legalismo é quando você atribui à lei a sua salvação. Ou seja, eu vou ser salvo porque eu fiz isso ou porque eu não fiz aquilo. Isso é legalismo. Mas ser criterioso com a lei de Deus não é legalismo. Ser criterioso com a lei de Deus é ser grato. Lembra que a gente falou da gratidão no último programa? Ser criterioso com a lei de Deus é ser grato. Diferente de você querer se salvar porque você guarda a lei. Mas se você é grato a Deus, você vai respeitar criteriosamente a lei de Deus. Então, como é que nós somos salvos? Atos 16, 30 e 31 diz assim, então levou-os para fora e perguntou, aqui é o carcereiro levando Paulo e Silas para fora da prisão. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Qual foi o segredo da salvação aqui para o carcereiro? Crer no Senhor Jesus. Então, de novo, como somos salvos? Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, Paulo deixa bem claro aqui, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Kathleen, por favor. Pastor, então se a salvação não é mediante a obedecer à lei, é possível uma pessoa, mesmo ela obedecendo a lei, ela não receber a salvação? Sim, é muito possível. Muito possível. Você tem, por exemplo, na Bíblia, o exemplo dos fariseus no tempo de Cristo. Eles eram criteriosos sobre a lei. Tem uma passagem que Cristo diz assim, vocês dão o dízimo do coentro, né? Vocês dão o dízimo de coisas bem pequenininhas, mas estão fora do reino de Deus, porque eles achavam que a salvação viria a partir das suas próprias obras. Então é possível você guardar a lei criteriosamente e não ser salvo. Mas é muito difícil você enxergar-se como salvo e não ser impulsionado para guardar a lei. Consegue entender essa diferença? Consegue? Muito bem, então olha, como é que nós somos salvos? Somos justificados como? Romanos 3,24. Justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então aqui tem outra palavra, gratuitamente. Portanto, só para marcar o início do nosso estudo de hoje, somos salvos pela graça, mediante a fé. Está marcado isso aqui? Podemos começar a estudar sobre a lei de Deus com a consciência de que a nossa salvação está em Cristo e não na lei? Beleza? Vamos lá. Onde estão registrados os 10 mandamentos de Deus? Vamos lá para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. O povo estava saindo do Egito, tinham passado lá no Egito cerca de 400 anos,
E os últimos 100 anos desses 400 anos foram anos de escravidão, o povo sofreu muito e o povo tinha esquecido de muitos dos preceitos de Deus que já existiam antes do Sinai. A gente vai ver isso aqui. Então, na caminhada, Deus para ali no pé do Monte Sinai, pede para Moisés subir, e Moisés pega ali 2 tábuas de pedra, e Deus escreve com o próprio dedo a lei de Deus nas tábuas. E o registro ficou aqui em Êxodo capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 17. Na Bíblia, tem 2 coisas que Deus fez com as suas próprias mãos. A primeira, o homem, né, o ser humano, ele fabricou com as próprias mãos. Fez ali o boneco de barro e soprou nas narinas o fôlego de vida. E a outra coisa que Deus fez com a própria mão foi escrever a sua lei. São coisas que a gente precisa atentar, né? Porque Deus se preocupou tanto com esses 2 acontecimentos que ele resolveu fazer com as suas próprias mãos. Todo o restante que Deus criou, ele fez com a palavra. Mas a lei de Deus ele escreveu com a sua mão e o homem ele fez com a sua própria mão. Então, Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 7. Vamos lá, antes da gente ir para o primeiro mandamento, onde começa a lei de Deus? Você está com Êxodo 20 aberto aí? Alguma pessoa desatenta pode dizer assim, a lei de Deus começa no capítulo 20, versículo 3, com não terás outros deuses diante de mim. Mas não é aí que começa a lei de Deus. Vamos ler o capítulo? Vamos lá, começa Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2, diz assim, e Deus falou estas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E aqui começa o relato dos 10 mandamentos. E vejam como Deus começa os 10 mandamentos, apresentando a sua graça. Muitas vezes eu já ouvi alguém dizendo assim, nossa, vocês falam tanto da lei, vocês são legalistas, vocês esqueceram a graça de Deus. E a pessoa esquece que no relato da lei dos 10 mandamentos, a graça está aqui estampada nos primeiros 2 versículos. Então Deus diz assim, povo, eu sou aquele Deus que salvou vocês do Egito, que tirei da escravidão. E aí quando Deus apresenta o que ele fez pelo povo, agora ele pede algumas coisas do povo. O movimento de Deus sempre é esse. Primeiro Deus entrega alguma coisa, para depois ele pedir alguma coisa de nós. Deus nunca vai dar ou pedir de nós uma coisa que ele não entregou antes. Então aqui no capítulo 20 de Êxodo, Deus está dizendo, eu sou o Senhor que te tirou do Egito, que te tirou da escravidão. E agora quando Deus mostra o que ele fez pelo povo, ele diz, então eu vou estabelecer as leis para vocês. O povo deveria entender o seguinte desse discurso de Deus aqui. Aquilo que nós falamos na semana passada. Deus fez por nós uma coisa que nós não poderíamos fazer. Nos salvou do Egito, da escravidão. E essa salvação do Egito, ela representava a salvação do pecado. Então, quando Deus tira do pecado, agora ele pede alguma coisa. E ele vai pedir a partir dos seus 10 mandamentos. Mas antes da gente entrar aqui, vamos estudar cada um dos mandamentos, eu quero dar um presente para os meus amigos que estão em casa, que é a revista A Procura da Verdade. Essa revista é um material didático dessas aulas que nós estamos tendo aqui nessa temporada do Bíblia Fácil. Nessa revista você vai encontrar os 15 temas que nós estamos estudando aqui ao longo dessa temporada. E nela você vai poder escrever, tem perguntas, respostas, o texto bíblico. Aqui você vai poder ter argumentos para que você possa conversar sobre esses assuntos com outras pessoas e mesmo tirar as suas dúvidas. E essa revista aqui, linda, bem diagramada, um material de alta qualidade, pode ir para a sua casa de graça. Sim, é um presente da Novo Tempo. E ela é presente por causa dos Anjos da Esperança, os nossos patrocinadores aqui na Novo Tempo. Gente que acredita na Novo Tempo e que participa, que contribui mensalmente para que a Novo Tempo possa avançar. Aliás, eu também acredito. Você sabia que eu sou Anjo da Esperança? Sim, eu pego uma parte do meu salário que eu recebo aqui da Novo Tempo e dou como doação do Anjo da Esperança, porque eu acredito e quero que esse ministério continue. Aliás, eu quero agradecer a você que é Anjo da Esperança, porque você participou dessa campanha que nós fizemos aí para que essa revista saísse. E se você ainda não doou, você pode doar, porque a gente precisa enviar, sabe quantas? 30 mil revistas por mês.
cada uma custando cerca de R$5. Então o valor é alto, a gente precisa da sua ajuda. E convide um amigo aí, você conhece alguém que vai gostar de ser um Anjo da Esperança também, que quer participar dessa campanha? Convide um amigo, mande aí o link do site, enfim, convide um amigo para ser um Anjo da Esperança. Mas e pastor, como é que eu faço para ter essa revista? É só você entrar agora no site novotempo.com/Bíblia Fácil. novotempo.com/Bíblia Fácil. Lá vai ter um site bem bonito, você vai clicar no banner, fazer o seu cadastro, coloca ali os seus dados com tranquilidade e a gente vai mandar para a sua casa de graça esse presente, tá bom? Mas vamos lá. Eu tenho uma proposta para vocês aqui. Vamos passar mandamento por mandamento. Vocês topam? Vamos lá, vamos estudar cada um deles. Eu vou colocando aqui na tela para a gente facilitar, tá bom? Mas está tudo em Êxodo capítulo 20. Você de casa pode abrir a sua Bíblia para ir conferindo. Aliás, eu vou fazer um pedido para você de casa. Confira. Já te pedi isso uma vez aqui nessa temporada. Não acredite no que eu estou falando só porque eu estou falando. Confira se eu estou falando de acordo com a Bíblia. Combinado? Então vai acompanhando aí. Primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Então, um mandamento que fala sobre idolatria, né? Deus não quer a idolatria e percebam como era importante esse mandamento para nós, mas também para aquele tempo, né? Especialmente porque o povo estava saindo do Egito, um país altamente idólatra, já naquele tempo, e eles precisavam lembrar-se disso, né? Desse princípio de Deus. Segundo mandamento, Êxodo capítulo 20, versículos 4-6, diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento fala também sobre idolatria, mas sobre a adoração mais específica a ídolos palpáveis, de madeira, de ouro e tal. E aqui nesse mandamento tem uma coisa interessante, né? Porque algumas pessoas dizem assim, mas como assim Deus vai castigar os pais, os filhos por causa do mandamento do pecado dos pais? Deus está falando sobre consequências dos pecados, porque as consequências dos nossos pecados podem atingir os nossos filhos, né? Eu trabalhei um tempo lá em Santa Catarina, eu era pastor de uma grande escola, de um internato, do IAESC, que é o nosso internato lá em Santa Catarina. E a gente tinha uma aluna lá, ninguém sabia, só a gente sabia, ela era HIV positivo, né? Menina ativa e tal, brincava, mas ela tinha muito medo disso, né? Às vezes ela se cortava durante uma atividade e ela mesma se afastava das pessoas, ela tinha muita tristeza por isso. E ela adquiriu HIV por causa da mãe dela. A mãe dela era usuária de drogas, adquiriu HIV e quando ela nasceu, ela acabou sendo contaminada. E aí tem um bom exemplo do que significa o pecado dos pais nos filhos. Porque às vezes a gente toma decisões erradas e os nossos filhos sofrem. E aí Deus está atestando isso aqui no mandamento. Mas é importante a gente ver também que Deus faz misericórdia, Ele trata com bondade até 1000 gerações dos que guardam os mandamentos. Então, há uma bênção também passada de pais para filhos a partir da fidelidade aos mandamentos de Deus. Terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. E esse mandamento aqui, queridos, não está falando apenas de pessoas que tropeçam e dizem, ai meu Deus. Às vezes a gente reduz o mandamento ao que a gente fala, né? Então, às vezes as mães dizem assim, olha, não fica falando o nome de Deus em vão, se você tropeçar, chama por outra pessoa, né? Mas essa não é a essência mais profunda do mandamento. Tomar o nome de Deus em vão é você representar o nome de Deus de maneira errada. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2001, lembra do ataque às Torres Gêmeas? Em questão de minutos, um nome foi espalhado pelo mundo. Osama Bin Laden, lembram? E aí a família com esse sobrenome Laden, né? Laden na verdade era o nome do pai do Osama, Osama filho de Laden, essa família ficou odiada no mundo inteiro.
Mas só um deles era terrorista, ao que consta, que era o Osama, né? Mas toda a família, o nome da família foi contaminado, foi prejudicado por causa de alguém que representou mal o nome do seu pai. É isso que o mandamento está tentando nos dizer. Quando a gente diz que é cristão, você de casa aí, ó, quando a gente diz que é cristão e representa mal o nome de Cristo na sociedade, no trabalho, na família, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Você entende isso? Porque você está dizendo assim, olha, eu sou um cristão, filho de Deus, e você trata as pessoas mal. Eu sou um cristão, filho de Deus, e você quebra os mandamentos abertamente. Você toma o nome de Deus para você, mas em vão, porque você não está sendo um bom filho, representando bem o nome do Pai. Quarto mandamento, Êxodo 20, de 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho algum, não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. E aqui tem um mandamento a respeito do sábado, do 7º dia, e eu vou passar por ele aqui, porque a gente vai ter um programa só para estudar ele detidamente, tá bom? Vamos lá. Quinto mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento está falando sobre o respeito aos pais e é o único que tem uma promessa, né? Se você honra seu pai e sua mãe, você vai ter vida longa, né? Minha mãe tinha uma outra versão para esse mandamento, né? Respeito é bom e conserva os dentes, né? Essa era uma versão interessante das mães também, né? Mas quando o mandamento fala de honrar pai e mãe, ele está nos impulsionando para que nós possamos tratar o outro bem, começando pelo pai e mãe. E veja que aqui mudou a ótica dos mandamentos. Até o 4º mandamento era a relação do homem com quem? Com Deus. Né? Os 4 primeiros mandamentos é a relação do homem com Deus. E agora, os 6 últimos mandamentos é a relação do homem com o seu próximo. Tem bem separado, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Por isso que Jesus, quando perguntaram para ele qual era o mandamento mais importante, ele resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São os 10 mandamentos. A primeira parte, amor a Deus, a segunda parte, amor ao próximo. Mas são 10 mandamentos de Deus. 6º mandamento, não matarás, Êxodo 20, 13. E esse é um mandamento contra o assassinato, não é? E algumas pessoas dizem assim, puxa, mas Deus quebrou o mandamento dele, né? Porque Deus mandou matar algumas vezes. Veja, 2 coisas sobre esse assunto. Primeiro, a soberania e sabedoria de Deus é muito acima da nossa. E Ele sabe quando uma pessoa já não tem mais condições de salvação. Foi o que Ele fez, por exemplo, com os amalequitas. Conhece essa história? Ele mandou matar toda a geração de amalequitas. 400 anos antes, Abraão tinha feito um alerta para aquele povo, tinha graça para aquele povo. 400 anos depois, Deus disse, pronto, agora acabou a medida da paciência para esse povo e Ele mandou eliminar. Então, quando Deus manda matar na Bíblia, primeiro, Ele sabe por que Ele está fazendo aquilo. E segunda coisa, Deus, nesse mandamento aqui, está condenando o assassinato. Ou seja, você planejar e executar a morte de outra pessoa. É diferente do que acontece, por exemplo, nas guerras do povo de Deus contra os seus inimigos. Que aí você envolve outras questões como autodefesa e tal, que a gente não tem tempo de entrar agora. Mas o 7º mandamento, ou o 6º mandamento, fala sobre a questão do assassinato. Kathleen? Pastor, nos dias de hoje, Deus ele manda matar alguém ainda? Não, Deus não está... Deus hoje, pelo menos até onde a gente conhece, Ele não tem tratado essas questões como Ele tratava no Antigo Testamento. E essa é uma pergunta interessante. Por que no Antigo Testamento Deus parecia mais atuante nessas questões e agora, nos tempos do Novo Testamento, não? Não é que Deus mudou, não. Só que a gente precisa compreender que no Antigo Testamento Deus estava formando um povo
que iria representá-lo na terra, iria espalhar a sua graça por toda a terra. Então, todas as vezes que havia uma ameaça para a formação desse povo, Deus intervinha e mandava matar às vezes, ok? Hoje, Deus ainda manda matar? Sim, mas de maneira diferente. Espera aí, calma, vamos entender esse negócio. Lá, se você olhar em Apocalipse capítulo 22, 21 e 22, você vai ver uma série de pessoas que serão mortas por Deus. Como assim? Apocalipse 22, abre lá comigo. Apocalipse 22, deixa eu ver se eu encontro a passagem aqui agora. No Apocalipse 21, a partir do versículo 27, diz assim, Apocalipse 21, 27. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O que vai acontecer na volta de Jesus com essas pessoas que praticam o que é vergonhoso e enganoso? Elas serão executadas. Por quem? Por Deus. Veja, quando a gente diz assim, Deus fazia uma coisa no Antigo Testamento e outra coisa no Novo Testamento, a gente desconsidera as passagens bíblicas. Deus, na volta de Jesus, ele vai dar vida para alguns e vai tirar a vida de outros, do jeito que ele fazia no Antigo Testamento. Só que Deus, à medida que o tempo passa, ele vai agindo de acordo com a necessidade daquele momento. Tá bom? Então, existia sim e existirá um momento que Deus vai matar pessoas. Aqueles que estiverem agarrados ao pecado. É bom a gente até falar isso, né? Você está me assistindo aí dizendo assim, mas é estranho ouvir que Deus mata. Sim, mas Deus mata. Só que quando Jesus voltar, ele vai vir para destruir o pecado, Satanás e seus anjos e todos aqueles que estiverem agarrados ao pecado. Você entende isso? Quem se soltar do pecado não vai ser destruído, porque Deus vem destruir o pecado e seus anjos. Aliás, para que você possa pensar um pouco sobre o que eu falei e tentar aí talvez fazer uma anotação ou entrar nas nossas redes sociais e mandar uma pergunta, eu vou te dar um tempinho, tá bom? A gente vai para o intervalo agora e a gente volta daqui a pouco para a gente continuar estudando sobre a lei de Deus. Oi, eu me chamo Laura, moro em Passo do Miá, no município de São Luís do Maranhão. Conheci a Rádio Novo Tempo, verifiquei que ela disponibilizava vários estudos, pedi, chegou na minha casa, não teve custo nenhum, tirou todas as minhas dúvidas, estou muito feliz. E faço um convite para você, se você tem dúvidas sobre a Bíblia e quer aprender mais, ligue no canal da Novo Tempo na sua cidade e peça seu estudo. Não vai ter custo nenhum. Através dela eu me rebatizei e sou muito feliz. Amém. Que testemunho bonito, não é? É isso mesmo. Peça o seu estudo que ele vai chegar na sua casa de graça. E nessa temporada nós estamos oferecendo esse aqui, A Procura da Verdade. Esse é o estudo bíblico, uma revista que tem todo o conteúdo que nós estamos apresentando nessa temporada do Bíblia Fácil. E que bom saber que ela conheceu pela rádio, não é? Porque eu também apresento o Bíblia Fácil na Rádio Novo Tempo. Nós temos, além da TV, temos a rádio, temos a internet, que é o departamento de web, temos a gravadora. Todo esse complexo de comunicação aqui serve para a gente falar da mensagem da Bíblia. E aqui você vai encontrar 15 temas da Bíblia que vão ajudar você a se firmar mais na sua fé ou a conhecer a Bíblia se você não conhece. Você pode pedir nesse site, novotempo.com/Bíblia Fácil. Você vai entrar nesse site, fazer o seu cadastro, pode colocar lá o CPF, o endereço, o seu nome. Com tranquilidade, a gente cuida muito bem dos seus dados aqui e a gente usa só para enviar a revista para a sua casa. Ela vai sem custos, é um presente nosso, graças aos Anjos da Esperança, tá bom? Ok, vamos continuar aqui o nosso estudo a respeito dos 10 mandamentos, dos mandamentos de Deus. Nós paramos no outro bloco falando do 6º mandamento, não matarás. E agora o 7º mandamento, não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. E há um princípio aqui nesse
nesse mandamento, ele não está falando apenas de uma pessoa casada que se relaciona com alguém que não é o seu cônjuge, né? Uma mulher com um homem que não é o seu cônjuge, ou um homem com uma mulher que não é o seu cônjuge. Nesse mandamento aqui há um princípio, que é o princípio da pureza sexual do cristão. O sexo foi feito por Deus para o ambiente do casamento. Então, qualquer atividade sexual fora do ambiente do casamento, conforme Deus estabeleceu, entre homem e mulher e vitalício, qualquer relacionamento sexual fora desse plano incorre no 7º mandamento. Então, você pode falar aí de pornografia, de masturbação, de adultério, você pode falar de fornicação, que é o sexo fora do casamento, você pode falar de atividades homossexuais, práticas homossexuais, tudo isso é pecado contra o 7º mandamento de Deus, que fala da pureza sexual. Guto, depois Kathleen. Isso pode se enquadrar também em questões de adulterar a palavra, pastor? Tem pessoas que pegam um trecho da Bíblia fora de um contexto e vira um pretexto para dizer o que quer, né? Isso é muito comum, a gente vê muito. Isso serve para isso também? Nesse mandamento aqui, a gente não pode incluir isso, porque ele está falando realmente de relacionamento entre homem e mulher. Mas tem um texto em Apocalipse sobre isso, que diz que quem tirar ou acrescentar qualquer coisa na palavra, sofrerá as condenações que o Apocalipse diz. Então, realmente, não nesse texto aqui, mas é possível a gente encontrar na Bíblia esse princípio. Kathleen? Pastor, esse adultério é só na prática sexual ou pode ser na mente também? Então, na mente, né? Você lembrou bem, Jesus lá nos seus sermões no Novo Testamento, ele disse assim, ó, se você pensou mal com uma mulher, você já adulterou com ela. Então, assim, o princípio do mandamento é muito mais profundo. Então, o que eu penso também pode ser uma prática de adultério. Porque o pecado, queridos, começa na mente, né? Qualquer pecado começa na sua mente e depois vai para a sua prática. Então, aqui está o 7º mandamento, não adulterarás. O 8º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 15, não furtarás. Então, aqui tem um princípio da honestidade, de você ficar com o que é seu e deixar o outro com o que é do outro. 9º mandamento, Êxodo 20, 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou não darás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui tem o princípio da verdade. Você fala apenas a verdade, lida apenas com a verdade. E o 10º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, nós acabamos de passar aí pelos 10 mandamentos de Deus. E eu não sei se para você, esses mandamentos são novidade, porque tem algumas listas de 10 mandamentos por aí que são um pouco diferentes dessa, né? Por isso que eu fiz questão de abrir a Bíblia para você, conferir em Êxodo capítulo 20. Esta é a lista dos 10 mandamentos que Deus escreveu com o seu dedo lá no Monte Sinai. Pastor, eu gostaria muito que o senhor esclarecesse, até mesmo para as pessoas que estão lá nos assistindo nesse momento. A gente está falando da lei, e aqui em Mateus, fala assim, Mateus 5,17, não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Isso. O senhor falou nesse instante que em duas partes foram divididos. Jesus, quando os apóstolos perguntaram qual era o mais importante, né? E ele citou duas partes: amar a Deus. Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Coisas, então. Eu gostaria de entender em que estão baseadas as outras denominações, entendeu? Quando diz que Jesus veio abolir a lei, e aí eu também ressalto aí a questão do sábado, que eu sei que o senhor lá para frente vai estar abordando esse assunto, mas isso é de fundamental importância, porque não só para mim, mas também para as outras pessoas que hoje nós temos, como o senhor acabou de falar aí, a mudança desses mandamentos, dessa lei. Sim. Então, eu gostaria que o senhor desse assim um pouquinho aí, Essa compreensão de que Jesus teria abolido a lei,
ela vem de alguns textos do apóstolo Paulo, especialmente em Gálatas e em Colossenses. Eu trouxe esses textos aqui, então eu queria te pedir paciência, porque mais na frente eu vou falar desses textos. Mas Jesus, ele confirmou os 10 mandamentos ao longo da sua vida. Quando ele guardou o sábado, quando ele condenou o adultério. Até porque, queridos, a gente conversou um pouco sobre isso, Guto, lá nos primeiros episódios, quando a gente falou que Jesus era aquele que aparecia no Antigo Testamento, né? Foi com você que a gente conversou sobre isso. Quando Jesus diz em João 8,58 que ele é o eu sou, ele está dizendo que foi ele quem escreveu os 10 mandamentos. Porque foi o Deus eu sou, lá no Antigo Testamento, quem escreveu os 10 mandamentos. Então, se alguém poderia mudar a lei, é aquele que a fez, Jesus. Então, você teria que encontrar um texto de Jesus no qual ele diria assim, ó, esse mandamento aqui era assim, mas não é mais. Você não vai encontrar isso. E você também não vai encontrar isso de Paulo, de João, de nenhum deles. Tá bom? Mas a sua resposta mais específica eu vou dar daqui a pouco, quando a gente chegar no texto de Colossenses. Se Jesus mudasse a lei, ele estaria se contradizendo? Sim. Até porque o salmista diz que a lei é um reflexo do seu caráter. Né? Então, ou o caráter de Jesus teria mudado, ou a gente estaria compreendendo muito mal a lei. Né? Então, se a lei é o reflexo do caráter de Jesus, então ela é eterna como o caráter de Jesus é eterno. Vamos lá. Como Deus registrou os 10 mandamentos? Eu falei sobre isso, mas eu quero ler na Bíblia com você. Deuteronômio capítulo 4, versículos 12 e 13. Eu vou ler para vocês aqui, ó. 4, 12 e 13 diz assim: Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouviu a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos, escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprisse. Então Deus registrou os 10 mandamentos com a sua própria mão, com o seu próprio dedo. E agora vamos ver aqui como Davi se referiu aos mandamentos de Deus. O Salmo 19 é um salmo muito interessante sobre essa questão dos mandamentos, porque Davi dedicou esse salmo a exaltar a lei de Deus, a colocar a lei de Deus num patamar que as pessoas deveriam respeitar. Depois você em casa e lê todo o Salmo 19 com calma. Eu quero ler só alguns textos aqui. Olha os 7 e o 8. Leiam comigo. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor, algumas versões dizem os mandamentos do Senhor, são dignos de confiança e tornam sábios o inexperiente. 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então veja que Davi, ele valorizava muito os mandamentos. E a recompensa em guardar os mandamentos, aqui no Salmo 19 ainda. Olha o versículo, a partir do versículo 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro e do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, e há grande recompensa em obedecer-lhes. Amigos, na sua misericórdia, Deus prometeu recompensas para quem for fiel à lei de Deus. Ele não precisava fazer isso, porque a própria lei já é uma bênção, mas ele promete recompensas na vida como um todo para quem guardar a sua lei. Richard? Pastor, existem alguns estudos teológicos que falam a respeito da lei de Deus, da lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, sendo que algumas delas são praticamente impossíveis de praticar. Por exemplo, a lei, uma lei que a gente encontra na Bíblia é que a gente não pode aparar as pontas da barba. Se for assim, eu e o Guto já estamos perdidos, né? Não pode cortar a lateral dos cabelos, etc. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco a então, respeito disso. Há uma divisão na Bíblia entre essas 3 leis, a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Como é que a gente identifica essas 3 leis? A lei moral de Deus está estampada nos seus 10 mandamentos, sobre os quais o salmista diz que é o reflexo do seu caráter. São princípios eternos. A gente vai ver mais na frente que os princípios dos 10 mandamentos já existiam antes deles serem escritos nas tábuas, ok? As leis cerimoniais são aquelas leis que estavam
relacionadas aos rituais do santuário e que apontavam para Cristo. Por exemplo, o cordeirinho tem que morrer, tem a pia de purificação, a gente vai ter um tema só sobre o santuário, né? Tem o lugar santo, o lugar santíssimo. Então, as leis que envolviam os rituais do santuário, elas são as leis cerimoniais, e essas foram cravadas na cruz, como Paulo diz. Por quê? Porque quando Jesus morreu, ele cumpriu a maior parte das leis do santuário, mas ainda tem uma partezinha que ele está cumprindo. A gente vai ver lá, fica aí, não deixe de assistir as próximas semanas, hein? Você vai ver isso. E as leis civis eram as leis que diziam respeito ao funcionamento do povo de Deus. Veja, quando Deus diz, por exemplo, que uma pessoa que estava com lepra, ela deveria ser separada do povo, era uma lei de saúde, né? Uma lei civil, para quê? Para preservar o povo. Não tinha hospitais, não tinha tratamento. Então, se uma pessoa com lepra fica no meio do povo, o que ia acontecer? Ia se espalhar. Então, Deus faz leis civis que eram aplicadas ali para o povo e serviram para ordenar o povo durante a sua existência. Então, na Bíblia, a gente encontra essas 3 leis. Qual dessas leis era eterna? É aquela que está ligada ao eterno, o caráter de Deus, os 10 mandamentos, ok? Vamos lá. Nós vimos que a recompensa, então, os 10 mandamentos, essa é uma pergunta importante, os 10 mandamentos não foram dados apenas para os judeus? Já ouviram isso aí? Não, os 10 mandamentos foram dados para os judeus. Antes da gente ir para essa resposta aqui, eu só quero pensar uma coisa com vocês. Quem diz que os 10 mandamentos foram dados apenas para os judeus, não permite ou não aceita que ninguém mate o outro. As pessoas dizem assim, não, os 10 mandamentos foram dados apenas para os judeus, mas se você adulterar, a pessoa condena. Os 10 mandamentos foram dados apenas para os judeus, mas se você mentir, a pessoa vai dizer, você está pecando. Então, os 10 mandamentos foram dados apenas para os judeus, é um argumento que quer atingir um dos mandamentos. Qual? O sábado. Porque os outros 9, mesmo o pensamento de que foram dados apenas para os judeus, as pessoas querem aplicar para a sua vida, né? Então, é uma seletividade nos mandamentos. 9 foram dados para todo mundo e 1 só para os judeus. É isso que eles querem dizer. Mas vamos ver na Bíblia aqui. Primeiro, tinha outra nação para quem entregar os mandamentos? Jesus ia entregar os mandamentos para os egípcios, para os assírios, para o pessoal lá da região de Canaã, os cananeus. Ele ia entregar os 10 mandamentos para esse povo? Não, ele tinha que entregar os mandamentos para o seu povo, que ele estava formando desde Abraão. Segunda coisa, a lei foi entregue aos judeus para ser compartilhada para toda a terra. Amigos, eu queria muito ler esses textos com vocês, guardem aí, a gente não tem tempo agora, mas vejam, Deuteronômio 4:8, Romanos 9:4, João 4:22, nos ajudam a entender que Deus deu os mandamentos para o povo judeu, para que eles espalhassem para a terra. E aí eu lembro a vocês e a você de casa, o chamado de Abraão. No chamado de Abraão ele disse, em ti serão benditas quantas famílias da terra? Todas as famílias da terra. Então, o povo judeu foi trazido por Deus para abençoar a terra inteira. E o que eles receberam de Deus deveriam espalhar para a terra inteira. Muito bem, os princípios dos mandamentos são anteriores ao Sinai. Olha aqui, em 2 Pedro 2,4 diz que anjos pecaram. Ora, a gente viu que só peca contra a lei. E os anjos pecaram antes da lei ser escrita. Romanos 5:12-14, Adão pecou. E nem tinha lei escrita ainda. Gênesis 4:7, Caim pecou. E não tinha lei escrita ainda. Gênesis 13:13, os sodomitas pecaram. E a lei não estava escrita ainda. Em Êxodo 16, as pessoas quebraram o sábado. Naquele episódio do maná, lembra? Quando eles tiveram que recolher o maná no sábado e eles foram castigados por isso, o sábado não estava escrito nos 10 mandamentos ainda. Mas o mandamento já existia, o princípio já existia. Então, o princípio dos 10 mandamentos, os princípios são anteriores às tábuas dos 10 mandamentos. Vamos a alguns adjetivos bíblicos para os mandamentos. Salmo 19:7 diz que a lei é fiel e perfeita. Em Romanos 7:12 diz que a lei e os mandamentos são santos, justos e bons. Em Salmo 119, 151 e 152 diz que a lei é verdade e eterna. No Salmo 119, 172 diz que a lei é justiça. Tá?
E para quem é a lei? Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, assuma. O resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Os mandamentos foram dados para todas as pessoas. A gente não tem tempo aqui, mas olha, o Novo Testamento está cheio de passagens que confirmam a lei de Deus. Aqui, ó, João 8,58, Êxodo 3,14, Jesus foi quem escreveu a lei. Né? Jesus nunca diminuiu a importância da lei. Você encontra isso em Mateus 19, Mateus 7, Mateus 5, João 14. Aliás, em João 14,15, Jesus diz: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus é uma forma de demonstrar amor por Ele. Tiago classificou a lei de Deus como boa, como digna de ser guardada. E qual é a função da lei? A função da lei é apontar o pecado. Funciona como um espelho, ok? Você olha no espelho e você vê que você está com o rosto sujo. É o espelho quem vai te limpar? Não. Aí você vai na torneira e limpa com água. A lei é como um espelho. A gente olha para a lei e diz: opa, estou errando aqui. Aí eu vou para a água da vida, que é Jesus, e Ele me limpa. A lei não salva, mas a lei aponta o pecado. E aí a gente termina falando sobre essa relação entre fé e obras. Porque algumas pessoas dizem assim: não, o importante é ter fé, o que a gente faz não tem importância nenhuma. Mas na Bíblia, fé e obras são dois lados da mesma moeda. Na Bíblia, fé e obras são inseparáveis. E Tiago diz: se você tem fé e não tem obras, a sua fé é morta. Então, amigos, é muito claro na Bíblia como um todo que a lei de Deus continua sendo válida. A gente não pode dizer assim: a lei foi anulada, a lei foi abolida por Jesus na cruz. Sabe por que a gente não pode dizer isso? Porque você não encontra isso em lugar nenhum da Bíblia. Em toda a Bíblia você vai encontrar Jesus guardando os mandamentos, os apóstolos guardando os mandamentos. Tudo isso foi feito para a nossa salvação. Deus não quer tirar a sua liberdade quando Ele está falando da lei. Ele quer salvar você. Você pode meditar nisso enquanto você ouve essa música. O mundo, ver de perto que chamou minha atenção. Eu trilhei por caminhos escuros, destruí minha reputação. Mas o tempo foi deixando pra trás as lições que na infância eu aprendi. Pois hoje lembrei do passado, hoje lembrei dos meus sonhos, hoje chorei por meus erros que me fizeram cair. Lembrei-me das tuas promessas, do quanto fizeste por mim. Meu Deus, eu bem sei que fui longe, mas olha pra mim, outra vez estou aqui. Quantas vezes o Senhor esteve ali, mas eu queria da tua presença fugir. Pensava que o mundo
mundo era melhor. Eu desprezei o teu amor, soltei as tuas mãos. Pai, foi tão triste meus dias sem ti. Não quero nunca mais fugir. Outra vez estou aqui. Pois hoje lembrei do passado, hoje lembrei dos meus sonhos, hoje chorei por meus erros que me fizeram cair. Lembrei-me das tuas promessas, do quanto fizeste por mim. Meu Deus, eu bem sei que fui longe, mas olha pra mim, outra vez estou aqui. Quantas vezes o Senhor esteve ali, mas eu queria da tua presença fugir. Pensava que o mundo era melhor. Eu desprezei o teu amor, soltei as tuas mãos. Pai, foi tão triste meus dias sem ti. Não quero nunca mais fugir. Eu não vou mais voltar atrás, não vou fugir do teu amor. Abre os braços pra mim, me aceita, Senhor. Agora sei que achei a luz, tão grata estou. Entrego minha vida a ti, Senhor. Lembrei-me das tuas promessas, do quanto fizeste por mim. Meu Deus, eu bem sei que fui longe, mas olha pra mim, outra vez estou aqui. Quantas vezes o Senhor esteve ali, mas eu queria da tua presença fugir. Pensava que o mundo era melhor. Eu desprezei o teu amor, soltei as tuas mãos. Pai, foi tão triste meus dias sem ti. Não quero nunca mais fugir. Outra vez estou aqui. Não quero nunca mais fugir. Outra vez estou aqui. Amém. Olha o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 15. Palavras de Jesus. Ele diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E no capítulo 14 e 15 de João, você vai encontrar várias vezes Jesus ligando o amor a Ele à guarda dos seus mandamentos. E a grande pergunta é: você ama Jesus?
Sabe? A guarda dos mandamentos não tem nada a ver com legalismo. A guarda dos mandamentos não tem nada a ver com salvação pelas obras. Nós já entendemos como somos salvos. A guarda dos mandamentos tem a ver com amor para com Deus. Você ama a Deus? Você quer retribuir o amor que você recebeu de Deus? Então seja fiel aos seus mandamentos. E sabe da novidade? É Ele quem ajuda você a ser fiel aos mandamentos dEle. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, por esses esclarecimentos bíblicos. Agora, Senhor, nos dá coragem para nos decidirmos ao lado do que a gente sabe que é certo. Deus, se tem medo no nosso coração, tira e coloca amor para que nós possamos ser fiéis aos Teus mandamentos, como reconhecimento do Teu amor para conosco. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.